Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Estamos hoje, então, caríssimos, na quinta-feira da primeira semana da Paixão. E, olha, chegamos ao centro do significado da Paixão do Senhor. Isto é, o perdão dos pecados. E a consequência do perdão dos pecados, que é a abundância, seguindo o profeta Daniel, a abundância de todos os bens, sejam espirituais, sejam materiais. Esse é aquilo que nos fala hoje as leituras. No Evangelho, o perdão. Na Epístola, na primeira leitura, a abundância. E é disto que nos fala a cruz do Senhor. Nos fala de perdão e nos fala da abundância que virá, abundância escatológica, aquela que virá com o retorno do Senhor. A abundância só nos será dada ali, né? Não antes, só no retorno do Senhor. O terrível do homem hoje, e veja, o nosso hoje é o hoje que precede de pouco, está ali, é vizinho de nós, o momento da retribuição, né, da abundância. E é triste ver que o homem de hoje sequer sente necessidade de perdão. Queridos, no céu só se entra com a graça santificante, tem que estar sem pecado. Né? O céu é a habitação dos santos. Todos os homens são chamados a esse estado de santidade e para poderem morar no céu. Né? Não tem outro jeito de morar no céu. Por isso ontem dizíamos aquela notícia de como é difícil, não é tão fácil, não é assim brincando que se entra no céu. É preciso estar em estado de graça, é preciso estar santificado. Para nós não há outro modo de santificação senão a remissão dos pecados. Quando eu penso que estamos aí em vésperas da grande semana, em vésperas das grandes celebrações do Tríduo Pascal, e tem gente que não se confessou sequer na nossa comunidade. Né? E o mundo não aprecia o sacramento da confissão. Aliás, a própria contra-igreja já não aprecia a Santa Confissão. Hoje nós temos uma grande crise no sacramento da confissão. Não é só a Eucaristia, também no sacramento da confissão. E é uma crise imensa. Né? Eu lembro de ter visto aí um canonista dizendo os 5 passos, sempre 5 passos, os 5 passos para uma boa confissão. Né? Mas o povo não está mais preocupado em confessar, e nem a contra-igreja se ocupa de ouvir confissões. A coisa começa por primeira pedra contra a confissão é não perder a consciência de pecado. Essa perda de consciência do pecado. Para o homem moderno, tudo é justificado, tudo é racionalizado. Tem um discurso, hoje é moderno dizer isso, né? Tem um discurso para cada pecado, e a gente pode fazer esse discurso e sentir alívio na consciência. Não há mais pecado. Depois, também a prática da confissão
essas confissões comunitárias, isso foi um golpe tremendo na Santa Confissão. Foi um golpe tremendo. E até porque não se seguiu direito aquilo que os cânones ensinam, deve ser a própria confissão comunitária. Né? Não se seguiu. Cada padre inventou de fazer, e quanto mais diminuía a confissão, melhor. A ponto de chegar aí a não querer ouvir confissão para muitos padres hoje. Esses são pecadinhos, não precisa confessar. Não, isso aí é. Né? Tudo eles desfazem. A não consciência de pecado. Né? E o pior de tudo é que já não querem mais perdoar os pecados. Não querem dar mais a absolvição. Não usam mais a fórmula de absolvição que a igreja propõe. Não usam mais a fórmula de absolvição. Diz, não, pronto, vai tranquilo. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. O padre dizendo para mim, não, bota, que bom, padre, tá, fica prazer. Digo, não, padre, eu quero o perdão dos pecados. Não, mas tu está perdoado. Não, o senhor deve usar a fórmula de absolvição. Está prescrito. Eu tenho o direito de ouvir o senhor usar a fórmula prescrita pela igreja para a absolvição dos pecados. E insistem em não usar, não querem usar. Não querem usar. Mas isso já faz tempo. Né? Nem sei como não estará hoje, né? entre esses padres. Então, veja como o sacramento está depreciado, é uma grande crise, uma grande crise. O povo já não confessa, os poucos que vão confessar fazem isso no meio de uma... e depois não recebem ainda a absolvição devida. É tudo assim, é tudo assim. É tremendo isso, é terrível. E contudo, queridos, é o que mais nós precisamos, é justamente o contrário. Precisamos de que desejar o perdão. Se nós não desejamos o perdão dos pecados, nós não nos arrependemos. Não sentimos a dor, a contrição por ter pecado. E sem essa dor, sem essa contrição, voltamos ao pecado. Voltamos a fazer o mesmo pecado com toda a desfaçatez. Com toda a desfaçatez. É tremendo isso, é terrível isso. Quem não recebe a absolvição está pronto para continuar pecando. O homem moderno, os homens atuais, que afinal mais precisam da confissão, em não havendo, planejam pecado, e pecado forte, pecado grosso, pecado tremendo. Né? Nós devemos dizer com toda a verdade que é isso que se planeja para o mundo odierno. O pecado de destruição da igreja e de extinção da humanidade é justamente o plano destes homens. É o sumo do pecado. Vindo a menos a confissão, o homem vai ao absurdo do pecado. O absurdo do pecado é este: a destruição da igreja e a extinção da humanidade. Esse é o absurdo, é o sumo do pecado. Não há maior. E fazendo isso, que bens o homem poderá usufruir? É interessante que justamente o homem está se preocupando com os bens, é para preservar o planeta. Tudo hoje é para preservar o planeta. Mas se destrói a igreja e extingue a humanidade, a que serviriam estes bens? Mas eles vão destruir os próprios bens com as suas máquinas mortíferas,
destrói os próprios bens da humanidade. Eu já o disse isto. Querem fazer do planeta Terra uma das muitas pedras sem vida que rodam neste universo sem parar. Que sentido tem mais uma pedra? Fazer desse jardim de Deus, dessa abundância de bens com que fomos... E se o homem não preserva os bens da terra, como ele poderá pensar que no céu há bens ainda melhores, mais excelentes? O homem que está disposto a destruir com suas armas o planeta, os bens que Deus criou para nós, como poderá acreditar que Deus criou bens ainda maiores para nós no céu? Ainda mais excelentes, ainda melhores, ainda mais abundantes. Como poderá? Então não crê no céu. O homem que destrói a igreja e quer extinguir a humanidade, destruindo o planeta, não crê no céu. Não crê que exista o céu. Pode até existir um Deus longe e distante, mas céu para o homem não existe. Bens futuros e mais excelentes para o homem não existem. Esse é o sentimento da humanidade. É preciso reconhecer os pecados. É preciso confessá-los diante de Deus. E é preciso arder no desejo de receber o seu perdão, para participar da plenitude dos bens futuros, que são os mais excelentes e dos quais é pálida lembrança aqueles que abundam neste mundo. É preciso confessar os pecados e pedir perdão a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.